Então, para dar continuidade na nossa aula, eu queria só retomar um pouquinho melhor aí a questão do distúrbio e do transtorno, tá? Porque nós vamos entrar um pouquinho na questão da dificuldade de aprendizagem. Então, é importante estar claro o que cada um representa, né? Então, a questão do distúrbio é importante ressaltar que há uma falha neurológica e que aí vai estar ocasionando o distúrbio a dislexia, distúrbio de fala. Hoje nós temos muito comum, né, a criança que tem aí problemas do processamento auditivo. Então, tudo isso houve o quê? Uma falha neurológica. Então, é um distúrbio. O transtorno psiquiátrico, ele vai ser ligado ao psicológico e às questões emocionais, tá? Então, não vai ter nada lesionado, tá? Vai ser voltado às questões emocionais. Isso que são os transtornos. Por isso que muitas vezes o transtorno, né, os transtornos psiquiátricos, eles são tratados através de medicamentos, tá? Diferente do distúrbio. Então, eu não tenho um comprimido para uma pessoa disléxica, ela vai deixar de ser, tá? Então, vai ter o quê? Um trabalho em cima disso, né, do distúrbio, para que a criança, né, ou a pessoa tenha uma vida melhor. Ela não vai deixar de ser disléxica. Na questão do transtorno, eu tenho um transtorno de ansiedade, eu posso, né, me tratar com medicamento, com terapia, e isso ser amenizado, tá? Por quê? Porque não teve nenhuma estrutura lesionada, né, no meu cérebro. Agora, a gente vai falar um pouquinho da dificuldade de aprendizagem. Então, para nós, professores, dos três, o que nos cabe? A dificuldade de aprendizagem, tá? Então, por exemplo, a criança que chega lá no 4º ano com dificuldade de leitura. Ela lê, mas ela tem dificuldade. Então, nós falamos o quê? Que essa criança ela tem uma dificuldade na leitura, especificamente. Então, não é nada neurológico, certo? Mas o que vai ter que ser feito? Um trabalho com essa criança para que ela desenvolva a leitura. Como é que eu vou aprender a ler bem? Lendo. Então, veja, o professor vai ter que dar ferramentas para que essa criança consiga atingir, melhorar dentro desse processo. Por exemplo, uma criança que chega lá no 4º ano, que não consegue fazer uma divisão, certo? Ela não aprendeu. Então, foi um conteúdo que ela não aprendeu. Tá? Lá no 3º ano, ela não conseguiu aprender. Ou porque ela não tinha ferramentas para chegar na divisão, ou seja, anteriormente ela não tenha sido trabalhada, certo? Lá desde a ideia da divisão, como essa criança também, ela não tenha conseguido aprender esse processo da divisão, tá? Então, lá no 4º ano, essa criança vai ter dificuldade no desenvolvimento dessa conta. Mas não significa que ela tenha algo neurológico que não a deixe aprender a divisão. Então, o que cabe ao professor? Retomar, né, desde a parte concreta para que a criança consiga aprender, tá? Então, isso cabe à escola. Hoje é muito comum, gente, a criança entrar na escola e muitas vezes ela sair da mesma forma que ela entrou, tá? Então, nesse processo da escola, muitas vezes o que acontece? Essa criança, ela não é trabalhada. Então, se a criança ela não chega dentro de uma sala de aula alfabetizada lá no 2º ano e a turminha toda é alfabetizada,
O que muitas vezes acontece? O professor deixa essa criança de lado e trabalha com os outros. Isso vai começar a ter o quê? Uma defasagem de aprendizagem. Então, passa-se anos e essa criança, se ela não for trabalhada, ela vai permanecer na mesma hipótese de escrita que ela se encontrava. Entendem? Então, o que acontece? A dificuldade de aprendizagem, ela está muito mais ligada a fatores que atrapalham essa aprendizagem. Por exemplo, uma família onde não tem incentivo nenhum, a professora manda lição de casa, nunca volta, né? Manda o livro para ler, a mãe não lê, né? Não faz a leitura desse livro. Isso vai fazendo o quê? Vai desestimulando essa criança, tá? E a criança, ela sabe quando ela não sabe. Ela sabe quando os coleguinhas sabem e ela não sabe, tá? Então, isso é a dificuldade de aprendizagem. Mas a dificuldade de aprendizagem, ela pode se transformar num transtorno psiquiátrico. Porque a criança começa a ficar, né? Emocionalmente abalada porque ela não está conseguindo aprender. Então é muito sério. O papel do professor dentro da escola é ensinar. E a gente não pode se esquecer disso, tá? Dentro do material que eu vou mandar para vocês, vai ter lá, né, falando sobre dislexia, né, os distúrbios sobre a dislexia, vai estar falando da descalculia, vai estar falando do processo de processamento auditivo. Então, nos slides que eu vou mandar para vocês, tá muito completinho, bem detalhado. Da mesma forma que vai estar lá sobre os transtornos. Mas a nossa aula, ela é embasada também na questão do fracasso escolar. E o que leva o fracasso escolar? Então, todos esses 3 fatores, o distúrbio de aprendizagem, o transtorno psiquiátrico e a dificuldade de aprendizagem, leva a criança ao fracasso escolar. Tá? Então, assim, o que é preciso? Que o professor ele seja atento. Então, para que fique claro, quando eu recebo uma sala, eu faço lá a minha avaliação diagnóstica, como eu recebi minha turma, não é? E eu vou começar a fazer o meu investimento ali, e eu percebo que eu tenho um aluno que ele não está acompanhando. Então, o que é importante? O professor observar esse menino. Então, cada pessoa tem uma forma de aprender. Então, tem umas pessoas que são muito mais visuais, né? Então, por exemplo, se eu for numa palestra e eu ficar sentada no fundo e não conseguir enxergar o palestrante, provavelmente, se eu tiver alguma comadre do meu lado, com certeza eu vou conversar. Por quê? Porque eu sou visual. Então, se eu estou numa palestra, além de olhar, eu preciso escrever, eu vou estar anotando. Tem pessoas que são auditivas. Então, o que eu, dentro da minha sala, eu proporciono para os meus alunos? Então, assim, eu esgotei todas as possibilidades. Trabalhei com atividades voltadas ao nível desse menino, né? Trabalhei em cima da dificuldade dele. Então, ele tinha lá uma dificuldade, ele não conseguia resolver uma situação de divisão. Mas eu trabalhei, eu retomei o processo desde lá do início. O que é divisão? Por que dividir? Como dividir? Eu retomei tudo isso. Ele não consegue, tá? Eu vou fazer o quê? Eu mudei a minha estratégia, eu trouxe para o concreto, ele não foi. Então, é hora de pedir ajuda, porque o professor ele não pode ficar com o problema só para ele. Então, veja, é fácil do professor descobrir, ele tem dislexia, ou ele tem distúrbio de aprendizagem. Não, tá? Então, qual é o nosso primeiro foco? Esgotar todas as possibilidades. Esse menino não tem problema de aprendizagem. Ele não tem problema de ensinagem. Tá. Então, esse menino ele tem um distúrbio
Talvez. Então, esse distúrbio precisa ser investigado. E aí começa esse processo. Você vai estar encaminhando esse menino, primeiro para o psicólogo, para que a gente possa perceber se não é nada emocional, ou algo externo que está atrapalhando essa questão da aprendizagem. Como eu falei anteriormente, a criança, ela pode estar passando por um processo emocional de dificuldade, A criança, ela pode estar sendo abusada, essa criança, ela pode, tem N coisas que podem estar acontecendo com ela. Então, de repente, ela possa estar aí passando por uma questão de transtorno emocional, tá? Ou um distúrbio. O distúrbio, ele é mais difícil de ser diagnosticado, porque infelizmente o que nós, a minha vivência é dentro da rede pública, e para que se chegue num diagnóstico de dislexia, por exemplo, é um caminho muito longo, tá? Mas não é impossível. Então, se nós não... Por que é importante esse diagnóstico? Porque muitas vezes, gente, com a inclusão, eu vejo que teve os dois lados. Um lado bom, que as pessoas começaram a investigar um pouco mais. E do lado negativo, que começou a tudo ser inclusão. Então, é mais fácil eu jogar para o lado da inclusão do que eu investigar ou ver se o problema é de ensinagem, se o problema estava com outro professor, se o problema está comigo enquanto professora, que eu não estou conseguindo chegar até essa criança. Então, tem tudo isso, tá bom?